Queridos irmãos e irmãs, caros internautas, celebramos o 30º domingo do tempo comum. Na liturgia de hoje, o Senhor nos diz como devemos orar. A primeira coisa que nós aprendemos nesta palavra que acabamos de ouvir é: a nossa oração deve ser dirigida a Deus. Existe um problema gravíssimo aqui com a oração do fariseu. Vai escrever São Lucas: olha, o fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Se nós tomamos a tradução original, se nós tomamos o original do grego, nós vamos encontrar lá a palavra própria para esse tipo de atitude do fariseu: proseutomaton. O que significa isso? Significa que o fariseu rezava a si mesmo. O fariseu usurpou o lugar de Deus, tomou o lugar de Deus, se fez Deus, se deificou, tomou o lugar de Deus e se coloca como Deus. Ele não ora mais a Deus, mas ele ora a si mesmo. A oração do fariseu não é escutada. E entenda por que ela não é escutada. Não é escutada porque ele não fala com Deus. E também não escuta a Deus. Existe aqui uma ruptura. Não há um diálogo entre ele e Deus, entre Deus e ele, porque ele se fez o seu próprio Deus. Queridos irmãos, o Evangelho começa dizendo que 2 homens foram ao templo. 2 homens foram orar, mas um só volta justificado. Um deles orou a Deus, o outro orou a si mesmo. Um deles reconheceu seus limites, o outro se engrandeceu, elogiou a si próprio. Um olhou para dentro de si, o outro olhou para o seu próximo com um olhar de julgamento. Interessante isso aqui. O que existe na cabeça do fariseu, no coração do fariseu, existe uma desordem, uma confusão. E olha, me entenda porque eu não estou aqui julgando o fariseu, mas constatando uma verdade. E me permitam dizer, essa verdade também é válida para nós. Não pensem que nós estamos livres desse mal, mas tantas vezes nós fazemos como fariseu. Não, padre, eu não faço assim não. Eu tenho humildade. Não, padre, eu não fico julgando o meu próximo, não. Tantas vezes fazemos como fariseu. Tantas vezes nós usurpamos o lugar de Deus e definimos a nossa própria doutrina e fazemos tudo do nosso jeito. Tantas vezes nós fazemos nossos planos e projetos e Deus não faz parte dos nossos planos nem dos nossos projetos. Deus não faz parte do nosso planejamento. Deus não consta nas circunstâncias, na realidade da nossa vida. Fazemos como fariseu. Somos Deus de nós mesmos. Está tudo errado. Queridos irmãos, é preciso ter muito cuidado com isso. E aí, eu faço uma reflexão e peço a você, peço com muita humildade, que reflita se não é bem isso que acontece conosco. Deus nos deu para nos guiar ao céu os mandamentos. No entanto, nós somos indiferentes ao mandamento. O primeiro mandamento da lei de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos tudo nesse mundo. Nós buscamos, lutamos, nos esforçamos, damos o sangue e derramamos suor. Quando não derramamos sangue também, para poder alcançar, usufruir, conquistar, ter as coisas desse mundo. Mas nós fazemos um
esforço mínimo quando fazemos para estar com Deus. Existe uma dicotomia, existe uma separação, existe uma incoerência entre a nossa fé e a nossa vida. A gente vai vivendo, e se alguém te pergunta, você diz: eu sou cristão, católico. Mas se alguém olha para a sua vida, você mais parece um pagão. Você deixou de considerar aquilo que a Sagrada Escritura diz: vós sois o sal da terra. O sal é aquilo que dá sabor. Vós sois a luz do mundo. Nós já não mais iluminamos. Decidimos e nos acostumamos a viver nas trevas. Eu fico abismado. E vou dizer para vocês, nesse tempo de política é muito fácil de ver isso. As pessoas, além de não dar conta da doutrina da igreja, além de não viver, votar, agir, pensar, escolher de acordo com aquilo que a igreja ensina, com a autoridade de mãe e mestra, digo mais, ainda se escandalizam, se acham no direito de questionar a doutrina da igreja, se acham no direito de questionar a Deus, se levantam contra a Sagrada Escritura, se levanta contra a Sagrada Doutrina, se levanta contra os sacerdotes, os poucos que ainda têm coragem de dizer a verdade, vão embora da igreja com o beiço tombado, com cara feia, emburrado, e saem lá fora e vão dizer mal do padre, quando na verdade o sacerdote está cumprindo o seu sagrado dever de formar e orientar as consciências, de defender os direitos de Deus. Nunca me esqueço, o dia que me ordenei sacerdote, na minha primeira missa, o bispo que pregou na missa disse: nunca se esqueça, padre, o padre é a consciência moral de uma cidade, o padre é defensor dos direitos de Deus. Gente, eu fico encabulado quando os cristãos católicos se escandalizam porque alguém disse algumas palavras pesadas, mas não se escandalizam quando um outro alguém e a ideologia que ele defende e representa toma os nossos crucifixos e introduzem nos orifícios, nos buracos de baixo. Fica escandalizado quando alguém diz alguma palavra: ai, fulano é grosso, não tem a capacidade para o cargo que exerce. Mas não se escandaliza quando as pessoas defecam e urinam em cima das nossas imagens, dos nossos símbolos sagrados, quando tomam nossas crianças e maculam sua inocência, quando ensinam para as nossas crianças que é possível viver de qualquer jeito, quando defendem como arte a imoralidade, coisas nefastas, terríveis, nojentas, nauseabundas, nós não ficamos escandalizados e até concordamos, e alguns até aplaudem como pagãos, aqueles que fecharam nossas igrejas, aqueles que botaram fogo nos nossos templos sagrados. Ah, padre, eu não sei disso no Brasil não, está em volta aí, acontece na Argentina, no Chile, na Venezuela, em Cuba. Malditos que entraram nas nossas igrejas e mataram os nossos sacerdotes no exercício santo do ministério, que profanaram, que violaram nossos sacrários. E se você não se deixa tocar pelo desprezo, pelo desdém, pelo sacrilégio que acontece com as coisas sagradas, preocupe pelo menos com aquilo que te pertence. Eu não tenho nada não, eu não sou dono de propriedade nenhuma, moro numa casa que não é minha, quando for vou deixar tudo para trás. Mas você tem
tem sua casa, tem sua propriedade, tem seu carro. Lembre-se que no comunismo ninguém é dono de nada. Eu fico indignado quando eu vejo cristãos vivendo como pagão e acham que está tudo bem. Deixa eu falar para você, me permita te dizer, não me leve a mal não. É melhor assumir, eu quero viver como pagão, do que viver como cristão católico de IBGE, de faz de conta. Gente, a liturgia de hoje clama para nós essa realidade. Nós não podemos viver de fantasia, nós não podemos viver como fôssemos cristãos e lá no fundo nutrir valores pagãos. Não pode ser assim não. Deixa eu contar uma coisa para vocês, é meu dever. Esses dias alguém disse assim: padre, o senhor não tem medo de dizer as verdades que o senhor fala? Não, não tenho não. Tem uma coisa só que eu tenho medo. Eu tenho medo do julgamento de Deus. Tenho medo, na hora derradeira, de me apresentar diante de Deus e Nosso Senhor dizer para mim: afastai de mim, maldito do meu Pai. Afastai, porque você se fez meu sacerdote, mas não teve a coragem de proclamar a verdade que devia proclamar, de ser boca de Deus no meio da assembleia. Gente, a fé cristã não é um evento. A fé cristã não é evento, não. Tem gente que acha que ser cristão é um evento. Tem gente que acha que ser cristão é um evento anual, quando a gente vai na Romaria de Trindade ou de Muquem. Tem gente que é cristão uma vez por ano só, quando vai à Romaria de Trindade, de Muquem ou de Aparecida do Norte. Tem gente que acha que ser cristão é vir à Missa das Rosas uma vez por mês. É cristão mensal, católico mensal. Uma vez por mês eu vou à missa, no dia 22. Ser cristão não é evento. E tem alguns que pensam que cristianismo é vir à missa uma vez por semana. São os cristãos semanais. Eu vou à missa ao domingo, tá tudo beleza. A fé cristã não é um evento. Entenda isso aqui, coloca isso na sua cabeça e no seu coração. A fé cristã não é um evento, é um projeto de vida. É diferente. A nossa fé precisa entrar na nossa vida. A nossa fé precisa entrar na nossa história. A nossa fé precisa permear nossa história, transformar nossa história, dignificar nossa história, elevar nossa história. É bem isso que São Paulo está partilhando conosco aqui. Olha o que ele está dizendo. Ele não disse que teve vida fácil, não. Olha o que ele diz. Quanto a mim, segunda carta de Paulo a Timóteo, eu estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Eu combati o bom combate. São Paulo não disse que ficou dormindo de botina, não. Combati o bom combate. É isso que eu estou fazendo aqui. E queira Deus que eu tenha coragem para prosseguir com essa obra. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Gente, ser cristão não é brinquedo, não. Se você quer uma religião tranquila, vá caçar outra coisa. Vai ser budista. Você senta lá, vai caçar outra coisa. Ser cristão não é brinquedo, não. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. São Paulo vai dizer: eu naufraguei, eu fui aprisionado, eu fui chicoteado, eu fui julgado e por fim fui morto. Ser cristão é um projeto de vida. E aí me permita perguntar para você: como é que vai sua vida? Você reza todos os dias? Vou perguntar: você acorda como cristão? Qual que é a primeira coisa quando você acorda? Qual é a primeira coisa que você faz? Me responde não. Eu já sei. Você pega o celular.
O celular que você deixou ali do lado do seu travesseiro. Você não acorda como cristão. Vou perguntar para você: você dorme como cristão? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você tem tranquilidade, paz interior, porque você fez aquilo que devia fazer, viveu de acordo com a sua fé, ou traiu sua fé? Pergunto para você: qual é a última pessoa com a qual você conversa antes de dormir? É aquela pessoa com a qual você está de rolinho no WhatsApp, trocando palavras de duplo sentido? Qual é a última pessoa com a qual você conversa antes de dormir? Qual é a sua última palavra antes de dormir? Você dorme como cristão? Vou perguntar mais, me perdoe, eu preciso. É meu dever, porque quero o bem de vocês. Entendam, viu? O padre não está aqui defendendo esse ou aquele, isso ou aquilo. Eu estou defendendo os seus direitos. Estou defendendo os seus direitos nesse mundo. Estou tentando te fazer acordar, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, muito perigoso. E digo mais, me esforço, me preocupo com você, com o bem maior que Deus te deu, que você às vezes trata de qualquer jeito. Me preocupo com a sua salvação. Deixei tudo, eu tenho 34 anos, eu podia estar fazendo qualquer coisa da minha vida. Vocês não têm ideia que foi meu dia hoje, não. Está vendo aqui como é que está a minha voz? E ontem, e antes de ontem. Hoje eu não tive sequer tempo de alimentar direito, de ir no banheiro, nem essas coisas básicas. Por quê? Porque me preocupo com a sua salvação, porque fiz um compromisso diante de nosso Senhor, de zelar, de cuidar, de te pastorear, para que você chegue e tome posse da herança que Deus te deu, o céu, a vida eterna. Vou perguntar mais: você come como cristão? Você toma sua refeição como cristão? De que maneira você senta à mesa para tomar sua refeição? Você pensa naqueles que têm menos que você? Ou na abundância que você vive, você se esquece daqueles que não têm o mínimo? Você se lembra de fazer a oração e de agradecer a Deus? Ou você come como um bicho? Aliás, nem como um bicho, porque os bichos são muito gratos. Vivem de acordo com a sua natureza. Nós é que vivemos de maneira contrária à nossa natureza e achamos que isso está tudo beleza. Que é a ideologia de gênero? É viver contrário à natureza. É um escárnio a nosso Senhor. É dizer que o que Deus fez não é como Deus fez. Gente, você lê a Sagrada Escritura, eu não me assusto quando a gente vai contra a doutrina cristã, não. Sabe por quê? Porque a gente nem conhece doutrina cristã. A gente não estuda, a gente não lê o catecismo, e quando tem alguém que quer nos ensinar, a gente fica contrariado, bravo, triste, revoltado. Você lê a Sagrada Escritura, você deixa a palavra de Deus guiar a sua vida. Quanto tempo tem que você não reza o terço? Quanto tempo tem que você, como bom filho, não fala com a sua mãe do céu? Quanto tempo tem que na sua casa vocês não rezam o terço? E se eu estou sendo ainda generoso, eu podia dizer: quanto tempo tem que você não reza uma Ave Maria? Pensa nisso. Você devolve o seu dízimo? Ah, já vem o padre falar de dinheiro. Quem me conhece sabe que eu nunca peço as coisas. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é ato de fé. Devolver o dízimo é dar a Deus o que é de Deus. A gente não paga dízimo, a gente devolve dízimo. É nosso dever sagrado, sagrado. É dar a Deus o que é de Deus. O dízimo, vou explicar para quem não sabe, o dízimo é uma troca de dons entre Deus e nós. Talvez aqueles que têm um pouquinho mais de vida se lembrem. Infelizmente até esses bons costumes a gente perdeu. Talvez alguns ainda os tenha, porque aqui nós vivemos no interior. Eu entendi o sentido do dízimo. Entendi o sentido do dízimo quando eu era menino, lá na casa da minha avó. Quando a gente tinha alguma coisa de bom, quando a gente tinha algum agrado, dizia minha avó, a gente queria dividir com os vizinhos, com os familiares. Lá em casa, quando a gente matava porco,
Logo eu sabia que eu tinha uma missão, uma nobre missão. Minha avó, já contei isso para vocês, minha avó colocava na minha mão o prato esmaltado e dizia para mim: vai lá no Paulo, vai lá na dona Valdomira, vai lá no compadre fulano, vai lá na Valtina, vai ali, levava para os vizinhos. Inclusive levava o que havia de melhor. Um dia eu fiquei preocupado com aquilo, concupiscência, né? Que habita em nós o pecado, a inclinação para o mal. Um dia perguntei para minha avó: vó, por que a gente mata porco aqui em casa? A melhor parte da carne a gente dá para os outros. Não demorou muito, eu entendi. Às vezes, quando a carne estava cessando lá em casa, quando estava pouco, quando a gente não tinha muita mistura, o prato esmaltado voltava da casa do vizinho, também com o que ele tinha de melhor. Ele tinha colocado ali algum agrado. Às vezes, no meio da tarde, a gente ainda não tinha preparado o lanche, chegava da casa do vizinho o prato de volta, coberto com aquele pano de prato, trazendo uma pamonha deliciosa, um bolo, uma fruta. O dízimo é a mesma coisa. Para quem não entendeu o que é o dízimo é troca de dons entre Deus e nós. Deus nos dá tudo e nos dá mais do que precisamos. A gente devolve a Deus um pouquinho daquilo que Deus nos deu. E na hora certa, Deus manda o prato de volta com aquilo que nós precisamos, quando nós mais precisamos. É assim que funciona. Dízimo não é dar dinheiro para esse ou para aquele, para a igreja ou para o padre. Dízimo é dar a Deus o que é de Deus. Devolver a Deus. Eu estou ensinando isso aqui porque é meu dever. É meu dever ensinar para vocês. Não é por causa de valor material, não. É por causa de um valor imaterial. Sabe qual valor? A sua salvação. A sua salvação. Vou perguntar mais. Você se preocupa com a educação religiosa do seu filho? Você traz seu filho na missa? Você coloca seu filho na catequese, acompanha ele? Você se preocupa com a salvação daqueles que você ama? Você ensina para ele as coisas sagradas? É o que eu estou fazendo aqui, gente. Quase sem voz. Eu me preocupo com a salvação de vocês. Um dia Deus vai me pedir contas da salvação de vocês. Vou perguntar mais. Você se confessa com frequência? Você fica aí chocando o pecado, guardando o pecado para depois? Nosso Senhor nos ama tanto que na sua misericórdia nos deu a graça do sacramento da confissão. Você se confessa com frequência? Você busca os sacramentos? Você se preparou para o matrimônio? Você se preocupa de viver na graça de Deus? Você se importa de comungar? Você deixa para depois, de qualquer jeito? Acha que a gente pode levar a vida assim, distante de Deus? Não pode ser assim, não. E aí eu estou dizendo para você, repito, porque te amo. E como eu gostaria que você tivesse humildade, docilidade para escutar Deus que te fala através dessa voz rouca desse padre. Como eu gostaria que Deus entrasse pelos seus ouvidos, chegasse à tua mente, ao teu coração, e que ao fim dessa homilia você pudesse fazer como aquele cobrador de impostos, como aquele pecador que bate no peito. Escuta bem, o cobrador de impostos, porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Queridos irmãos, uma coisa eu digo para vocês: tudo passa. Tudo passa, só Deus permanece. Quem escolheu viver uma vida distante de Deus, perdeu o sentido de viver. Olha que beleza. Olha que alegria essa de Paulo que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora eu vou receber a coroa que está reservada para mim, a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E veja que São Paulo não é egoísta. Ele vai dizer: e não só a mim, mas a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Não se iludam não, viu? Não se enganem não. A coisa que mais me preocupa é a salvação de vocês. A
A coisa que mais me preocupa. Esses dias alguém me perguntou: padre, o senhor está indo embora já? Seu tempo está terminando? Parece que o senhor está se despedindo. Nunca me preocupei. Nunca me preocupei com quanto tempo eu vou ficar aqui. Mas sempre me preocupei de usar bem o tempo que Deus me deu aqui. De cumprir aquele propósito que eu fiz aqui um dia diante do altar, tocando esses mesmos santos evangelhos com a minha mão. Eu prometi ensinar a doutrina sagrada integralmente. Eu prometi ensinar aquilo que Deus me manda ensinar, dizer aquilo que Deus me manda dizer. Não o que eu quero, não o que eu penso, não minha opinião pessoal. Isso aí não interessa, não. A coisa que mais me preocupa é a salvação de vocês. Não se iludam, não se enganem, não pensem em outra coisa. Minha preocupação não é de construir isso ou aquilo. Eu me preocupo de construir isso ou aquilo, se isso for favorável para a sua evangelização, para o seu crescimento na fé, para a sua salvação, para a santificação de vocês. Termino convidando você, feche os olhos, por favor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então: a quem você quer servir? 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 Canta forte. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Reza comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tem piedade de mim. Tem piedade. Porque ando distante de Ti. Porque ando distante de Ti. Me preocupo com tudo. Me preocupo com tudo. E me esqueço. E me esqueço das coisas santas. Das coisas santas. Me dedico a tanta coisa. Me dedico a tanta coisa. Mas não reservo tempo. Mas não reservo tempo. Para a salvação da minha alma. Para a salvação da minha alma. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tende misericórdia de mim, Senhor. Porque sou indiferente ao Teu amor. Porque sou indiferente ao Teu amor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Porque não tenho escutado Tua voz. Porque não tenho escutado a Tua voz. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. A perseverar. A perseverar. Converte meu coração. Converte o meu coração. Envia sobre mim. Envia sobre mim Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Amém. Amém. Eu e minha casa